Vamos continuar agora orando a Deus. Com grande ousadia, expulse o mal, enxote os urubu. Não deixe que jamais o inimigo quebre a aliança de Deus. Porque se a aliança quebrar é fracasso, é derrota, é carnalidade, é voltar à idolatria, é voltar ao vômito, é voltar ao mundo, é voltar às práticas pecaminosas e é condenação certa. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo principado, toda potestade, toda obra maligna, todo espírito de urubu, todo espírito de fracasso, repreendemos todo mal. Ó Pai, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, expulsamos todo mal, toda opressão demoníaca, todo poder das trevas, todo poder do diabo, todo poder do inimigo, ou do poder satânico. Nós repreendemos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai bondoso, Pai misericordioso, aviva mesmo, Pai, a tua obra, a tua igreja, ao teu povo, a este santo e maravilhoso ministério. Aviva, Pai, a tua amada e eleita igreja. Senhor, que esta obra continue caminhando como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, e não dá lugar à raça adâmica, que é o nosso pior inimigo. Senhor, e hoje é mais uma etapa, como vencer os abutres, os demônios que tentam quebrar a aliança com Deus. E há muitos cristãos que deixam o diabo quebrar a aliança com Deus, e por isso muitos fracassam, perecem, voltam à idolatria, ao pecado, ao mundo, às práticas religiosas do inferno, e acaba perecendo. Mas os que mantêm íntegros jamais vão perecer. E Deus quer uma igreja como Abraão, que manteve aliança com Deus, e quem é de Jesus é descendência de Abraão, direito à mesma herança, as mesmas promessas. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, aviva a este teu povo, a esta igreja, a este santo ministério. Aviva, Pai, a esta obra querida e bendita e maravilhosa. Confirma, Pai, tão grande avivamento, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Igreja, vamos então ler as Sagradas Escrituras, nesta sexta etapa, para vencer os abutres e não deixar a aliança de Deus se quebrar. Então, quando quebra a aliança, vai voltando ao pecado, à idolatria, ao passado, à religiosidade, ao engano, à vaidade, ao homem adâmico. Mas se a pessoa mantém aliança com Deus, terá a herança de Abraão. Se somos Jesus, descendente de Abraão, direito à mesma herança, às mesmas promessas. Então nós vamos ler hoje uma passagem. Se você tem a Bíblia, será feita a leitura na carta de São Tiago. Você trouxe aí a palavra de Deus, leitura que vai ser feita nesta noite, carta de São Tiago, no capítulo 4, e a leitura vai ser feita no verso 7, onde estaremos lendo em nome de Jesus. Carta de São Tiago, no capítulo 4, a leitura começará no verso 7. Quem encontrou diz amém. Então vamos fazer a leitura. Carta de São Tiago, no capítulo 4, começando a leitura no verso 7. Então diz o seguinte, esta passagem, Tiago 4, verso 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Em outras Bíblias, nós anotamos aqui, esteja sempre no foco do coração de Deus, que é a tradução da Bíblia Monfate. Resisti ao inimigo, ou resista ao inimigo, ao diabo, em outras Bíblias, ao adversário, ao acusador, e ele deixará a vós, ou fugirá de medo de vós. Chegai-vos, ou aproxime-se de Deus, esquecendo qualquer outra coisa, e ele aí chegará a vós. Se não estiverem preocupados com mais nada, só com Deus, ele chegará a vós. Então, limpai as mãos, ou seja, não deixe nada contaminar, ó pecadores, e com grande ânimo em Deus, purificai os vossos corações, senti as misérias e lamentai.
e chorai, e converta o riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então quando Abraão fez aliança com Deus, que Deus pediu a novilha, pediu a cabra, pediu o carneiro, a rolinha, a pombinha, para fazer aliança com Deus. Isso tudo já foi ministrado exaustivamente, o que significa. Mas os abutres vieram atacar Abraão, para quebrar a aliança. Então até hoje é a mesma coisa. Se somos Jesus, descendentes de Abraão, direito à mesma herança, mesma promessa. Mas existem demônios, principados, que tentará de toda maneira quebrar a aliança. Se a aliança quebrar, a pessoa volta para o pecado, para a idolatria, para o mundanismo, para a vaidade. Enfim, fica uma pessoa que crê em Deus, mas com a aliança quebrada com Deus. Não protegeu ela. Mas Abraão fez de tudo para enxotar os abutres. Então foi uma batalha de vários dias, Abraão defendendo ali o holocausto, e os abutres tentando de toda maneira atacar Abraão. Então eles voaram, eles aterrizaram, crocitaram, eles vomitaram para o cheiro e até Abraão, eles agrediam uns aos outros, mas Abraão mantinha a integridade com Deus. Abraão mantinha a integridade e não quebrou a aliança com Deus. Veja então que na última etapa decorrente dessa mensagem, os abutres que ficaram remanescentes eram os abutres do sacrifício. Eles ficam lá até a presa, ou os animais que querem a presa desistirem também. Então aqueles urubu ficavam ali até morrer de fome e de sede. Então Abraão não desistiu, mesmo que Abraão estava com sede, com fome, com sono, mais de 3, 4 dias Abraão vigiando o holocausto. Então aqueles urubu que ficaram ali para vigiar até o último momento morreram. Então declara-se na natureza que os abutres abandonam a carcaça. Se tiver um animal feroz perto, eles ficam lá vigiando, alguns ficam, a maioria vai embora. E aqueles que ficam ali para morrer, para ver se come a carcaça, mas se não, morrem lá. Então Abraão ficou sozinho, não tinha mais urubu, não tinha mais nada ali, mas Abraão estava com fome, com sede, sem dormir vários dias, porque aquele holocausto foi de 3 a 4 dias, ele expulsando os abutres, e Abraão ali defendendo o holocausto. Mas veja bem que então Abraão estava sozinho ali, faminto, sem água, sem comida. E o que ocorreu? Ocorreu então que Abraão, ele não reclamou de Deus, Abraão não desesperou, Abraão não retroagiu, Abraão não falou, mas eu estou aqui nessa aliança, é para me morrer aqui de fome e sede, Deus não fala mais nada. Pelo contrário, Abraão, ele esperou em Deus, humilhou diante de Deus, e como está lá na carta aos Hebreus e também em Tiago, quem humilha diante de Deus, Deus exaltará, e resiste ao diabo, ele fugirá de vós. E Deus manda que muitas vezes venhamos transformar nossa alegria em tristeza, o nosso gozo em lágrimas, e humilhar perante Deus. Por que Deus quer isto em nós? O que tem a ver isto com a aliança de Deus com Abraão? É porque é o momento de se mostrar que nós não estamos interessados só no propósito da herança nossa, mas do objetivo de Deus. Então Abraão naquele momento estava morrendo de fome, de sede, os abutres morreu, ele ficou sozinho, mas Deus também não respondia. Mas Abraão falou: mesmo que eu morra aqui faminto, com sede, mesmo que não tenha ninguém para me ajudar, mas eu amo a Deus do mesmo jeito, amo mais ainda, e mesmo que eu possa falecer agora, eu sei que eu vou para a glória de Deus e vai me ser imputado como justiça. Foi
a primeira vez na Bíblia que alguém declara que ao não ter nenhuma bênção, ao piorar a situação, ao ficar quase à morte, ele ainda continua agradecendo a Deus e fala, não, mesmo que Deus não me abençoa, mesmo que a bênção não venha, mesmo que eu morra aqui agora de fome, de sede, eu sei que vai ser imputado como justiça. Isso que é a verdadeira humilhação diante de Deus. Humilhar diante de Deus é falar, Senhor, eu dependo de Ti, eu te amo não por causa das bênçãos, eu te amo porque Tu é Deus, eu sei que Tu mereces toda honra e louvor, e Tu está no Teu controle, e Tu me abençoando ou não abençoando, eu creio da mesma maneira, e eu sei que não tendo a bênção agora, vai ser imputado como justiça. Esse é o maior fundamento de ser humilde diante de Deus. Então Abraão converteu ali a alegria em lágrimas, ao gozo em clamor a Deus, e declarou a Deus, não vou ficar preocupado, se eu morrer aqui e não ter o filho legítimo, ou não ter as promessas, ou não ver as nações, eu sei que Deus existe e é poderoso, eu não quero que tu olhe para o meu sofrimento, eu quero é agradar a Ti. Se não vir a bênção para mim, pelo menos tu sabe que eu estou aqui até agora para satisfazer a Tua bênção. Se tu não achar conveniente que seja eu, serei imputado como justiça lá na eternidade, porque até aqui eu tenho crido. Então Abraão não reclamou nem duvidou. Por isso que quem resiste ao diabo, ele fugirá. Quem humilha diante de Deus, ele exaltará. Quando então não há mais o eu em nós, quando estamos dependentes de Deus, que aí o inimigo foge. E aí então que Deus começa a ampliar a herança. Nesse momento, da sexta para a sétima etapa, que Abraão foi aprovado para Deus manifestar de novo em breve para ele. Mas é o momento mais crítico de muitos cristãos, é na hora que não tem bênção, na hora que não vê o resultado, na hora que não vê o milagre, ou até lutou, está na igreja há muito tempo, ou serve a Deus, e a pessoa fala, mas eu estou lutando tanto tempo, estou na igreja, não estou melhorando, estou esperando até hoje o resultado, não alcanço, até agora não vejo a família salva. Se você falar isto, você está quebrando a aliança. O diabo já te induziu a quebrar a aliança com Deus. Por isso que Deus não enxotou os abutres. Quem deveria era Abraão, porque Deus quer saber se estamos aliançando com Ele. Então chega em certo momento que você vai ficar como com sede, com fome, com sono, até os demônios param de perturbar. Mas veja que naquele momento que não tinha mais nada, Abraão estava quase morrendo já de falência, de sede, mas ele pensou, não vou desistir de amar a Deus, de adorar a Deus, de bendizer o nome dele, vou adorá-lo mais ainda. Se eu morrer agora, será imputado como justiça. Então veja bem, essa passagem está lá em Romanos, volte lá para você ver a passagem lá em Romanos 4, sobre o único que na Bíblia primeiramente falou que sem ter bênção nenhuma, ele falou, não, se não tiver bênção é imputado para a eternidade, não me importa se não terá agora, importa é o que está no coração de Deus. Bênção para mim é secundária, importa é a vontade do Pai. Então veja lá em Romanos 4, que declara, verso 21, estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isto lhe também foi imputado, ou acrescentado, ou depositado como justiça para ele, ou depositado para ele. Então nós temos que estar atentos. Quem é de Jesus é descendente de Abraão. Então não fique a falar, está demorando, ai que luta, que labuta, Deus prometeu, mas está atrasado e não está vindo a bênção. Então tome cuidado, porque uma das estratégias do inimigo é o que ocorreu com Abraão. Aqueles abutres atacaram, até esgotar o máximo que pudesse Abraão. Por quê? Porque os abutres que estavam ali morrendo, estavam ali na natureza para morrer mesmo, porque eles iam morrer. E o que ia ocorrer? Se Abraão saísse dali
ele ia buscar água, arrastando comida, mas logo os abutres voltam de novo, para ver se não tem mais ninguém. Mas Abraão não saiu de lá, mesmo fraco, com fome, com sede, andando no espírito. E ele não saiu do local, ele ficou lá esperando em Deus ainda. Então ele humilhou diante de Deus. Ele poderia ter pensado: estou quase morrendo, a boca está sequíssima, não estou nem mais com força de levantar, não tem mais vida dentro de mim, mas importa que eu estou até aqui agora, cumprindo a vontade do Pai. Então ele não amou a si mesmo, é o que Jesus falou: aquele que não perder a sua vida por amor de mim não é digno de mim. Então Abraão falou: se eu morrer aqui, não importa, mas vai ser imputado como justiça, ou seja, vai ser uma obra para a eternidade. Então tem bênçãos que talvez não virão. Por exemplo, de Abraão não veio, ele não viu as nações, ele tinha promessa de ser pai de muitas nações, mas ele não viu muitas nações. Ele viu o filho e os netos, mas não viu nação. Mas ele creu que seria pai de muitas nações, foi imputado como justiça. Então veja que, por isso que Deus pôde usá-lo para fazer uma grande aliança. Mas hoje em dia, se a pessoa falar: não tem mais bênção, vou sair da igreja. Não tem mais bênção, não quero mais célula na minha casa. Não tem mais vitória, não quero mais alegria de estar na igreja. Vou para outra. Não, eu não estou alcançando milagre, vou pedir para um profeta orar para mim. Então a pessoa não está nem na visão da aliança, ele está sendo provado e ele mesmo está dando a vitória para o diabo, está quebrando a aliança. Por quê? Porque Deus chega em certo momento que quer nos ver dependente dele mesmo, ao ponto de falar: Deus, se eu morrer agora com bênção, sem bênção, não importa, o principal para mim não é eu, o principal é a obra de Deus ser feita. Então aí isto é humilhar perante Deus. Então foi imputado como justiça para Abraão, e aí ele teve vitória abundante. Então essa é a parte mais trágica para um cristão, que a sétima etapa é o retorno dos abutres, para ver se encontra como atacar de novo. Mas vai encontrar lá Abraão de novo, e eles vão embora de novo. É a parte final. Então a parte mais drástica da aliança é a sexta etapa, que é de hoje. É a parte mais melindrosa da vida cristã. É na hora que você tem que falar: Deus, tendo bênção, não tendo, eu estou alegre e feliz com Deus do mesmo jeito. Mas veja que Tiago escreve: converta a sua alegria em lágrima, seu gozo em choro. Por quê? É por causa da nossa raça adâmica pecaminosa. Nós já nascemos no pecado. A raça adâmica é pecaminosa. Nós não pecamos porque erramos, nós pecamos porque viemos da nação adâmica pecaminosa. Alguém pode falar: a pessoa adulterou, prostituiu, foi para a idolatria de novo, a pessoa está prosmíscua, homossexual. Não pense que a pessoa pecou porque errou. Não, a pessoa peca porque viemos da raça adâmica caída. O pecado não é novidade, o pecado é congênito. O pecado não é porque pecamos, é porque já está dentro de nós a raça adâmica caída. Então não adianta você falar: aquele lá está errado, aquele lá está certo, aquele lá pecou muito, aquele lá pecou pouco. Não, todos, não há um justo sequer, não está na palavra. Por isso que Deus não quer a raça adâmica caída. Quem tem Jesus não anda mais na raça adâmica, não há mais condenação. Daí então desenvolveu o homem interior. Jesus nos dá novidade de vida. Então quando Abraão ele fala: Deus, morrendo aqui com fome, com sede ou com fome, não vou desistir, tendo bênção, não tendo, não importa, importa é aliança contigo. Então Abraão estava declarando: raça adâmica mesmo não tem mais valor para mim, o meu eu. Então ali ele converteu alegria em lágrimas, a alegria, gozo em clamor a Deus, falando: Deus, sem ti nada somos mesmo, importa é satisfazer a Deus. Eu estou até aqui crendo em ti, tendo bênção ou não tendo. Se não tiver,
eu creio que tu me salva e me leva para a tua glória. Vai ser imputado como justiça. Então assim, Abraão foi aprovado na aliança. E depois os abutres voltam. Mas por isso que está lá em Mateus. O inimigo vê a casa varrida e adornada, tenta entrar de novo. Como não deixar eles voltar? É a parte final da campanha. Mas a de hoje é a principal, para ninguém quebrar mais a aliança. É você ter a visão de ser uma pessoa que humilha diante de Deus. Quem humilha diante de Deus é a pessoa que não pensa em si mesmo mais, não quer mais nada para o eu, não quer mais pensar em si mesmo, não quer mais honra humana, mas preocupa em fazer o que Deus quer, mesmo que está doente, sofrendo, padecendo, mesmo que não tem bênção, continua amando a Deus do mesmo jeito. Abraão foi assim. Então naquele período da guerra ali com os urubu, Deus viu Abraão amando a Deus do mesmo jeito, com fome, com sede, e não abandonou a aliança, estava ali quase minguado, mas ele, no coração dele, como está em Romanos, bem claro, ele creu na promessa, mesmo que não poderia nem ver a bênção, mas ele creu do mesmo jeito, e foi imputado como justiça. E aí nunca mais a pessoa quebra a aliança, mesmo que o inimigo tenta voltar, mas a pessoa já não se deixa levar por mais nada, e não quebra aliança mais nada, por idolatria, por mundanismo, por tentação, ou por carnalidade, ou por mentira alheia, ou por ataque que vem externo, ou por palavra enganosa. Ele está sempre fiel a cumprir a vontade do Pai. Aí quem é de Jesus é descendente de Abraão, direito à mesma herança, direito à mesma promessa. Então hoje, nessa etapa de Abraão, dá um coração igual ao de Jesus, humilde. Veja, Jesus não foi até o fim, humilhou, obedeceu até morte e cruz, nem pensou nele. Por isso que Abraão, ele foi aprovado na aliança. Quem é de Jesus, descendente de Abraão, que Abraão foi um homem que creu em Deus e prefigurou ali a aliança que Cristo faria, completa, perfeita. Os princípios de Abraão são princípios hoje espirituais, para manter a aliança em Cristo. Então Abraão mostrou que mesmo não tendo nada, mesmo a morte, mesmo sofrendo, humilhou, não desistiu e nem cobrou nada de Deus. Ele falou: ó Deus, morrendo aqui eu estou amando a ti do mesmo jeito, não tendo herança, não vendo as nações, não vendo filho legítimo, eu estou obedecendo a ti até o último momento que eu suspirar. E foi imputado como justiça. Só que Deus aprovou Abraão. Mas hoje em dia, qualquer coisinha mínima, a pessoa fala: não aguento mais a igreja, vou sair, não estou mais suportando, está muito demorado, a luta está séria. Então a pessoa está priorizando ele, e não a aliança com Deus, porque a aliança com Deus é o propósito dele primeiro. Então quem humilha, Deus exalta. Por que que a pessoa extrapola e fala essas palavras ociosas e frívolas, de desistir, de pensar que não dá conta, que está pesado? É porque os abutres atacam para quebrar a aliança. Então os abutres foi atacando ao ponto dos últimos urubu ficar ali para morrer, para tentar matar Abraão de sede e fome. Mas Abraão não desistiu. Então os inimigos não vai parar de atacar para você desistir. E muitas vezes essa fome, essa sede, esse sono é aquilo que o inimigo tenta mesmo, naquilo que é o mais necessário para nós. Mas aí que a bênção está próxima, aí que a aprovação de Deus está próxima mais do que nunca. Então a igreja gloriosa, ela vence os abutres, ela prevalece nesse mundo tenebroso e é levada para a eternidade. Por isso que o céu é chamado seio de Abraão. Poderá ir para o céu, o seio de Abraão, uma pessoa que ficar a reclamar, blasfemar, qualquer coisinha já quebrou a aliança? Ou vai para o céu a pessoa que fala: ó Deus, tendo bênção ou não tendo, morrendo ou não morrendo, tendo vitória ou não tendo, importa que eu amo a Deus e Deus sabe de tudo, importa a vontade dele, e eu sei que será imputado para mim como justiça eterna. Isso que temos que fazer. Dificilmente você vê a pessoa fazer assim. A maioria fala: já perdi, entreguei os pontos, não tem mais jeito não. Aí a pessoa vai se decepcionando,
Mas não desista, mesmo que a bênção não veio, fala, não, mas eu criei até o fim. E vai ser imputado como justiça. Porque não importa é a bênção, importa é fazer a vontade do Pai. É a aliança de Deus com Abraão. Então hoje nós vamos orar para ter um coração humilde, manso, dedicado, que não pense em nós mesmos, mas que venhamos a falar, ó Deus, se não vier bênção eu te amo mais ainda. Se não vier bênção, amando de todo jeito, eu creio na tua palavra e será imputado como justiça. Então aí a vitória vai cumprir com certeza. Então nós vamos agora orar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vamos então orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor, pedir misericórdia ao Pai e clamar a graça do Senhor. Então ore mesmo para que a palavra de Deus cumpra. Senhor meu Deus e Pai, como já tivemos pela tarde muitos que vieram, prosseguindo esta campanha, que é vencendo os abutres, anulando o poder do inimigo que tenta quebrar aliança com Deus. Mas a igreja que torna gloriosa, ela prevalece contra os abutres, ela prevalece contra o mundo tenebroso. Pai, dai-nos um coração igual ao teu. Senhor, como Jesus, mesmo sofrendo e padecendo, amou o Pai e amou até o fim. Senhor amado, e foi imputado como justiça. Muitos cristãos quebram aliança por influência demoníaca, por ver que a bênção não veio e blasfema, desiste, ou acha que não valeu a pena servir a Deus e acaba fracassando. Mas a palavra de Deus declara que Abraão, mesmo não vendo a bênção, não desistiu, foi imputado como justiça e fala eternamente. Os demônios perecem, sucumbem quando encontram um servo, uma serva de Deus que não desiste de Deus, que ama a Deus mais ainda, mesmo não vendo a bênção, mas sendo imputado como justiça. Ó Deus, opere poderosamente nesta noite, ó Pai, ricamente, abundantemente, nesta sexta etapa, que é a principal da campanha, que é a mais importante, para não quebrar aliança com Deus. Porque quando a pessoa declara que ama a Deus, ele prefere satisfazer ao Pai e não pensa nele mesmo. E então Abraão foi imputado como justiça a atitude dele. Ele nem preocupou com a vida, nem com a fome, com a sede, com o sono, e manteve-se ali defendendo a aliança. E ele amou a Deus do mesmo jeito ainda, mais ainda, e foi imputado como justiça. Ó Deus amado, é a parte que mais os cristãos fracassam, porque o que mais se vê é penúria, é lamúria, é depreciação, é distorção, é engano, é palavra frívola, ociosa, e palavra de cobrança, que a bênção não veio, e vai só fracassando. Por isso que quem vai para o céu é quem age como Abraão. O céu é chamado seio de Abraão. Ó Deus, a igreja que torna gloriosa, ela tem a visão, se é de Jesus, descendente de Abraão, direito à mesma herança, as mesmas promessas. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal. Vida abundante a todos. Abençoa todos nesta campanha que hoje é a sexta etapa fundamental e sobrenatural. E que todos prevaleçam na visão de Deus. Que ninguém deixe quebrar aliança com Deus. Vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus revela 3 pessoas que tem dia vem aquele desânimo, aquela sensação ruim, que a bênção não veio, ou que não está melhorando, ou que a oração não está vindo de efeito. Aí que você engana, aí que o inimigo quer te vencer. Na hora que a bênção demora, não vem, e tenta vir desânimo, ou que a morte está iminente, aí você fala, ó Deus, não importa, mesmo que eu morra agora, ou venha a falecer, eu faleço crendo em Ti, e sei que vai ser imputado como justiça. Nada vai me tirar do coração de Deus. Quem humilha, Deus exalta. Agora, se você se abater, os abutres quebram aliança e não vem bênção. Todas as bênçãos que eu tenho alcançado de vitória abundante, foi nesses momentos
que não tinha ninguém para ajudar, ninguém para chorar comigo, ninguém para dar um conselho ou orar. Mas simplesmente falei: ô Senhor, morrendo agora, não tendo bênção, não tendo a vitória, não vendo milagre, não importa. Importa que a bênção vai vir. Se não vier, eu morro crendo e a justiça vai ser imputada ao meu favor. Passa uns dias, vem a vitória, a bênção se cumpre de forma assustadora. Então é um segredo espiritual, mas é onde a maioria desiste, quebra as alianças, quebra o contrato com Deus, o pacto. E quem quebra aliança, a tendência é voltar para a idolatria, para o pecado, para o mundanismo, para a prostituição, para a lascívia, para o engano. Aí Deus não aceita mais. Por isso tem muito tipo de igreja. A maioria, as alianças estão quebradas, porque vai vivendo um evangelho que não é mais segundo a aliança de Deus com Abraão. Aí já está contaminada com tanta coisa. Por isso que Jesus falou: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz minha vontade. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Então a igreja gloriosa, ela mantém os princípios da aliança.